Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E aí esperamos que você já esteja com seu livro aí nas mãos para darmos continuidade a esse estudo sistematizado. Lembrando que nós estamos no capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo, tópico Homem durante a vida terrena. E hoje iremos dar sequência aqui com a questão 120. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com a Aloísio Guigino e a Maria de Fátima Miranda. Sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus nos conduza. Então, sem mais delongas, lembrando que na semana anterior estávamos aí conversando sobre a questão das ideias inatas, de onde vêm, né, esses conhecimentos que sugerem que a alma já traz consigo um conhecimento adquirido em outras existências, enquanto uma outra vertente entende que não. Isso seria mais uma questão da capacidade cerebral genética. Então vamos nós, ainda dentro desse tema, a pergunta feita a Kardec é a seguinte: por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? E Allan Kardec responde dizendo que é o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são resultado do progresso intelectual. Então, na questão moral, é uma questão até mais lógica ainda, porque você não pode imaginar que um espírito como Chico Xavier, ainda que encarne num pior meio possível, ele vai regredir espiritualmente. Ele não vai regredir, porque aquilo já é consolidado. O progresso moral, uma vez conquistado, realizado, ele não volta atrás. Às vezes nós pensamos que evoluímos moralmente, mas na verdade evoluímos na ideia. Então eu posso ter uma ideia de que eu não deva roubar. Eu já acredito nisso. Mas se isso não for conquista, quando eu for colocado num meio onde haja corrupção e facilidade ao roubo, pode ser que eu me surpreenda e me descubra fazendo esse tipo de ilícito. Por quê? Porque aquilo não era uma conquista, era uma ideia. Mas quando o espírito conquista a virtude, ele não retrograda, ele não volta atrás. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas eu não pensei que eu fosse capaz de fazer isso. É porque você ainda não se conhece. Questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente primeiro precisa se conhecer, saber quem nós somos, para entendermos quais são as possibilidades que temos dentro daquilo que nós acreditamos e dentro daquilo que efetivamente nós sentimos. E aí eu lembro da frase do nosso amigo Marco Aurélio, né, presidente lá de um centro na Penha, que ele diz: nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. Se eu fosse o que eu penso, eu dormiria Eduardo, amanheceria Chico Xavier. Mas para eu chegar onde ele chegou, tem uma pequena caminhada, não é, Aloísio Guigino? Bota a caminhada nisso. Então essa questão é muito interessante, porque não é o meio que nos arrasta. Não existe arrastamento para o mal. A nossa escolha é que vai dar essa adoção ou não de determinadas atitudes, determinados comportamentos. Então nós trazemos conosco uma bagagem. Certo? Quando a gente está falando do processo de evolução, do processo da justiça e da misericórdia divina através da reencarnação, nós estamos falando da aquisição de bagagem, certo? Bagagem espiritual, bagagem intelectual, certo? Então, nós trazemos conosco essa bagagem. Agora,
o que nós vamos fazer como opção é escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar o que realmente nós faremos com aquilo que nós já trazemos conosco como indicação do caminho. Se quisermos ir para uma determinada direção, nós vamos. Se quisermos ir para outra, nós vamos. Temos a capacidade de escolha para fazermos isso. E nós não chegamos aqui robôs. Nós não agimos normalmente pelo instinto. O instinto, nós aprendemos que o instinto é uma inteligência, mas que é voltada para as nossas necessidades materiais, para a nossa necessidade de sobrevivência. Eu sempre digo assim, tá bem, quantas vezes você piscou o olho depois que nós começamos esse programa? Não sabemos. E nem prestamos atenção a isso, porque é uma necessidade que nós temos e nós fazemos instintivamente. Nós fazemos sem que nós tenhamos que pensar naquilo que vamos fazer. Então, nós não agimos pelo instinto na parte moral. Nós agimos moralmente pelas aquisições anteriores que nós trazemos conosco, que são as indicações de caminho. Foi o que o Eduardo falou no início. Nós já sabemos, por exemplo, o exemplo que ele deu, que nós não devemos roubar. Mas não quer dizer que eu não que seja impossível fazer isso. Eu vou ter que fazer uma escolha quando ocorrer a situação. Então, é diferente do instinto, e não existe instinto para o mal. Isso eu bato sempre nessa tecla, porque o instinto é uma criação divina e é algo que foi criada pelo nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, para a nossa manutenção física. E se foi criado por Deus, não pode ser mal. É impossível. Tá? Então, a utilização dele é que poderá ser equivocada. É outra história. A inversão dos valores leva à perversidade, né? Então, quem observa e vai refletir sobre os instintos, pensa que o instinto que é perverso, não é. Mas a inversão de valores nas escolhas leva o indivíduo à perversidade, né? São as nossas marcas evolutivas. Quer dizer, no mundo material, para que haja evolução, o instinto, ele sai, essa inteligência rudimentar nos conduzindo. Mas para que haja evolução moral, é a educação do espírito. É isso que diferencia a evolução no animal e no homem. Nós vamos ver Pavlov lá com condicionamento, adestrando aqueles animais. Ali era um condicionamento. É o impulso desse instinto, essa inteligência rudimentar. Mas no espírito, que é o estado de humanidade, já é a educação mesmo, né? Seria mais o hábito. Sim, sim. Mais o hábito, porque Pavlov, a experiência que ele fez, ele incutiu hábitos nos animais. Né? A partir daí, eles passaram a agir daquela maneira. E foram condicionados, né? Então, em determinadas situações. O instinto é de manutenção da existência, certo? Então, eu tenho um instinto de me alimentar, porque eu sinto fome, é uma coisa que brota em mim e é uma necessidade que eu tenho. O exemplo que eu dei de piscar o olho, sim, certo? É uma necessidade, é automático. Certo? Isso é um instinto, mas não é a opção. Não, eu não vou mais piscar o olho durante 2 horas, não vou conseguir. Certo? Não vou conseguir porque vai me fazer mal e eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. Então, o instinto é uma coisa natural, é obra divina e não existe, me perdoem, não existe instinto criminoso, instinto para o mal. Certo? Instinto é necessidade da vida física e não escolha. Então, não existe escolha instintiva. Toda escolha é raciocinada. Toda escolha
é fruto da minha opção, da minha escolha, certo? E não instintivamente. São os valores, Vamos caminhar? Vamos. Questão 121. Então, você que está chegando, o livro O que é o Espiritismo, o programa Luz na Penumbra, capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo, tópico O Homem durante a Vida Terrena. Agora vamos para a questão 121. Comigo aqui Eduardo Araújo, com Aloísio Guigino e Maria de Fátima Miranda. Então, pergunta-se aqui a Kardec: por que dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro é estúpido, um bom e o outro mau? Por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo e o de um tolo um homem de gênio? Kardec responde: é um fato esse que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é a mesma da natureza que o todo. Os pais transmitem aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Isso aqui é muito interessante no estudo dos gêmeos, né? Porque vai até um pouco mais longe aqui desse questionamento feito a Kardec, porque os gêmeos, eles, mesmo pai, mesma mãe, mesma carga genética, mesma educação, mesmo ambiente, mesmo tudo. Um se mostra dócil e o outro se mostra agressivo, complicado, rebelde. Se a ciência materialista estivesse correta, dentro da carga genética ou de qualquer outra explicação que nós ainda não encontramos, eles deveriam ser iguais, ou no mínimo extremamente semelhantes. Isso só comprova de que a anterioridade da alma é a explicação mais natural. Comprova também da individualidade. Sim. Exatamente. Não há como fugir dessa realidade. Cada um com sua bagagem, suas experiências, suas marcas, né, e seus valores. Imagina, Aloísio Guigino, nascer filho de Maria de Fátima Miranda. Como é que seria? Olha, seria um suplício. Eu concordo. Seria um suplício. Espírito evoluído. Nós íamos ter que crescer muito para conviver com uma pessoa com uma estatura mais elevada. Deus está vendo. Essa se fosse nas beiras do Nordeste, aí é que essa genética privilegiada. Jesus, misericórdia. Mas assim, há quem acredite, né? Nós estamos aqui conversando, mas há quem acredite, grandes cientistas, que é assim mesmo. Eles ainda buscam uma explicação nos neurônios. Né? Mas, Eduardo, a ciência, de um modo geral, o cientista, o pesquisador, ele tem uma filosofia de trabalho, certo? Que implica exatamente, você, para ter um fato científico, você tem que ter algum acontecimento que você pode repetir, que terá sempre o mesmo resultado, tantas quantas forem as vezes que for feita essa experiência, e o resultado será sempre o mesmo. Então, como nós somos individualidades com comportamentos diferenciados, com bagagens diferentes, nós não teremos respostas iguais. Então, não é aplicável a essa situação se nós nos entendermos que nós somos seres espirituais. E aí é uma negação entre o espiritualismo e o materialismo. É um confronto entre o materialismo e o espiritualismo. Não é de espiritismo, é de espiritualismo. Exatamente. Então, isso daí é o que nós vamos caminhando cada vez mais, e hoje a ciência já aceita várias atitudes, procedimentos, inclusive recomenda, por vezes, determinados tratamentos que implicam na aceitação da existência e da origem dos males na alma. Certo? Então, é um caminho que nós temos que percorrer, e nós vamos percorrendo. Aos poucos vai se definindo essa aliança entre a ciência e a religião, porque a lei é de progresso.
É a lei do progresso. Um outro ponto importante sobre isso aqui, né, que muito se discute, é o que os pais transmitem aos filhos. Então você imagina o filho de Aloysio Guigino, né? Um homem calmo, doce. Então ele transmite hereditariamente isso. Então a pessoa fala assim, ó, puxou o pai, puxou a mãe. E aí fica aquela dúvida, mas afinal de contas, o que se transmite? E os espíritos, né? Kardec traz aqui pra gente, diz o seguinte, que na verdade isso não vai prevalecer. Você pode ter um pai extremamente violento, junto com uma mãe também violenta, que se o espírito não for violento, ainda que a hereditariedade, ainda que a carga genética traga sim alguma coisa nesse sentido, o espírito prevalece sobre o corpo. Ainda num corpo débil, o espírito belicoso apresenta a sua belicosidade, não é? Nós não podemos negar que o exemplo, ele influencia bastante nas nossas atitudes. Nós somos influenciados, nós somos seres interdependentes, nós nos influenciamos, nós convivemos. É a lei de sociedade. O homem é um ser gregário. E sendo um ser gregário, para viver em coletividade, em sociedade, existe essa influência de uns sobre os outros. Agora, a adoção de determinado comportamento ou não será uma opção daquele espírito que ali está encarnado. Livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, certo? Estará ali encarnado e convivendo naquela situação. Então isso vem ao encontro desta colocação que Kardec faz, nos lembrando aqui que a alma do filho não procede de forma alguma da alma dos pais. O corpo físico, sim, geneticamente, sim, certo? Mas a alma é uma individualidade, uma pré-existente e que tem a sua jornada evolutiva, que faz com que até por aprendizado ou pela possibilidade dele ser útil àqueles com quem ele convive, ele esteja num meio, muitas vezes até hostil aos seus princípios. É por aí. Eu estava refletindo que esse é o desafio da educação para os pais, né? Mesmo sabendo que o filho tem essa tendência toda, ele não pode usar essa tendência do filho para justificar e descuidar da educação dele. Por mais difícil que seja, nós sabemos que não é fácil, né? No laboratório familiar, esse processo educativo, onde espíritos rebeldes ficam evidenciando condutas lastimáveis e os pais desenvolverem a sobriedade para lidar com aquilo sem se corromper e sem descuidar. Vamos nós? Questão 122. Pergunta essa aqui a Kardec. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles? Responde Kardec. Os espíritos se ligam por simpatia. E o nascimento em tal ou tal família não é o efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito que vem juntar-se àquele a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos, que encarnam como seus filhos. E para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. E aí, Maria de Fátima Miranda? Quando ele fala que os espíritos se ligam por simpatia, não é? Mas quando surge alguém que não é um espírito simpático, que não tem uma afinidade de conduta com os demais familiares, é aquilo que nós estávamos refletindo antes. É um desafio para os pais, porque se eles justificarem a rebeldia dos filhos para não cuidar da educação deles, eles serão responsabilizados. Então, se o pai se esforçou, foi além do que podia, né? Venceu limites, e mesmo assim o filho não aproveitou de uma forma satisfatória aquele convívio, ao desencarnar, esses pais vão acompanhar a luta do filho e vai continuar de alguma forma auxiliando, mas vão ter a consciência tranquila de terem feito melhor.
Aloysio Guigino. Essa questão de educação que nós estamos tratando aqui é uma questão muito complexa, porque nós temos normalmente uma ideia de educação de fazer com que, pela repetição, alguém adquira hábitos que nós queremos que ele adquira. Então, nós queremos colocar na mente daquele ser que ali está algum tipo de comportamento, de atitude, etc. Quando, na realidade, a educação, o próprio termo educação, é ex-educare, é puxar para fora, certo? Aquilo que o indivíduo já traz como potencialidade. Ninguém pode dar mais do que aquilo que tem. Então, a educação é a prática daquilo que o espírito já vem com aquela bagagem para que ele, praticando aquilo, ele possa crescer moralmente. Vamos lembrando sempre as palavras de Emmanuel, certo? Que eu gosto muito e repito sistematicamente, que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a educação nada mais é do que, pela repetição, pela disciplina, nós adquirirmos hábitos que irão proporcionar para nós a espontaneidade nas nossas atitudes. E aí essa espontaneidade vai significar o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Lembrando sempre que disciplina é aquela definição de conduta, não é? Mas às vezes nós encontramos pessoas confundindo disciplina com arbitrariedade, né? Com imposição, com uma coisa engessada, que é mais um automático, que não é racional. Então, é por isso que a arte de educar é algo que nós vamos conquistando ao longo das encarnações. Vem junto com a sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela tem origem divina. E todos nós somos centelhas divinas aqui, desenvolvendo nossa potencialidade de espírito. Então, essa disciplina, a rigidez de uma disciplina é não se corromper, é não se dissociar dos valores e do caráter, mas sabendo que aplicar essa disciplina significa usar o amor com a flexibilidade, onde não seremos omissos, não seremos coniventes, mas com a tolerância e o respeito à individualidade. Isso aí, diante de tudo que falamos, temos que dar essa notícia. Chegamos ao final de mais um programa. Esse tema é palpitante. Continuaremos na semana que vem, né? Já que a questão 123 justamente a pergunta é: por que há maus pais e maus filhos? Então, daremos continuidade a esse tópico, muito importante para todos nós, para as nossas reflexões. Rogando a Jesus que nos abençoe e agradecendo por vocês, nossos ouvintes, internautas que nos acompanham aí todos os dias na emissora da Fraternidade. Muita paz a todos. Muita paz e até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado direito, Bill Fabiano Cordeiro. Beijo no coração de todos. À minha frente, Ronaldo, na técnica, no comando daquela nave cheia de botão, tela de computador, nos auxiliando, nos ajudando. Estamos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, né? Tratando aqui dos escolhos dos médiuns, falando de orgulho, né? Falando das imperfeições morais, falando de obsessão,
uma série de assuntos importantíssimos que vão de impacto muito grande ao livro dos médiuns, não é isso, Bill? Estamos aí no último programa do mês de fevereiro, né? Exatamente. Enfim, dando continuidade a esse capítulo, como a gente falou no programa anterior, é um capítulo muito importante, escolho dos médiuns, né? E o Kardec coloca lá no livro dos médiuns que a obsessão é o maior escolha, ou seja, o maior obstáculo dos médiuns, porque realmente, né, Renato? Principalmente seguindo as máximas do Cristo, né? Todo aquele que me seguir será perseguido. E somos perseguidos o tempo todo. Porque o que nós fazemos, né? Primeiro com nós mesmos, né, Renato? Essa desconstrução do homem velho, né? A gente querendo fazer essa troca de roupa, né? Essa troca de roupa que nós estamos aplicando em nós, a nossa maneira, né, Renato? Ainda manca, ainda coxa, a gente ajuda que as pessoas façam também, né? Então nós tornamos um alvo. Nós somos, para os nossos irmãos equivocados, inimigos deles. Certo. Então, a mediunidade, e numa dessas tardes de sábado aí, lá na Educação Mediúnica, nós falávamos sobre isso. Porque há coisas, né, Renato, que eu não sei com relação a você. Eu acho que a gente não está falando, apedrejando ninguém, nem colocando freio em nenhum médium, mas há coisas que são muito incompatíveis com o trabalho mediúnico, né? Eu usei até nesse exemplo que eu usei há um tempo atrás, eu coloquei lá, por exemplo, o médium passista. O médium passista vai dar passe, né? Natural, é óbvio. Certo. Né? Mas aí o Bill, por exemplo, médium passista, e ele, no dia anterior, como eu gosto da minha cervejinha, gosto de tomar minha vodka, minha cachaçinha, gosto de fumar minha nicotina, eu ingerir a minha nicotina, e eu vou dar o passe lá no Ronaldo no dia seguinte, lá no posto. Aí o Ronaldo já chega lá com já tem esse problema, ele já tem esse problema nele. Só que ele está lá para aliviar esse problema dele. Aí vai o Bill com as suas emanações fluídicas, né? Etílicas e de nicotina, e vou despejo tudo isso na mente do Ronaldo. Imaginem vocês. Bom, primeiro, vou dar muito trabalho à espiritualidade, porque eles vão me ver eu entrando e, meu Deus do céu, ele veio. Eles vão falar isso pra mim, ele veio assim mesmo, do jeito que ele tá. Mas lógico, brincadeiras à parte, eles não vão falar isso, eu preciso estar lá. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, sobretudo para médios, né, Renato? Nós somos promulgadores, divulgadores de um ensinamento. Certo. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas viciações. Já temos as morais, que são perversas conosco. E ainda vamos alimentar as físicas, né, Renato? Complicado. Como é que a gente vai jogar essas emanações, essas vibrações num assistente, né, Renato? A gente sabe da dificuldade que muitos têm. E esbarra na questão importante, que é a questão do... eu vou esperar parar com isso, acabar com esse vício, acabar com esse comportamento para me dedicar. Não é assim, não. Entra logo e lá dentro você vai se modificando, porque é com esclarecimento. E às vezes é tão difícil você se apartar desses costumes, né, que fora você não vai conseguir. Funciona também como uma terapia, funciona como uma oportunidade que você tem de, através do esclarecimento, ir pouco a pouco deixando. E a gente tem vários relatos de vários médiuns que tinham o vício da nicotina, não é? E trabalhavam no passe. E naquele momento, né, o espírito diz... E agora, quem que nós vamos tratar? Se o assistente que está diante de você também é um fumante. E a gente não pode esquecer que em todo o estudo do passe, o COMP, né, um livro famosíssimo de estudo do passe, nós temos o Fluidoterapia também, que é um outro livro sensacional, que fala do passes. Enfim, tem vários tipos de livros. Tem uma aí. série de livros importantíssimos para tratar dessa questão do passe. E a gente precisa ver que existe uma informação importante, que é o fluido que vem do mundo espiritual, do espírito que está ali te assessorando no trabalho do passe, que passa por você, médium que está ali, né, ministrando o passe, não é? E que se junta ao seu fluido. Exatamente.
que se junta. Então vem um fluido do mundo espiritual, vem um fluido desse espírito que está ali te assessorando, que é um fluido apropriado, não é? Limpo. Específico para aquela pessoa, para o tratamento daquela pessoa, limpo. Passa pelo médium, aí o médium vem, né, para o trabalho mediúnico depois de uma, né, no nosso caso lá, depois de uma sexta-feira de balada, né, e se mistura com aquele fluido todo. E o que vai dar, né? O que vai chegar para o assistente, tá? Exatamente. É uma responsabilidade que nós devemos ter, que nós devemos pensar muito. Por quê? Porque a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, vai cuidar dos dois. Sim. Porque a misericórdia é grande. Sim. Não é? A misericórdia é muito grande. Vai cuidar dos dois. Mas vamos facilitar. Dar menos trabalho. Isso, dar menos trabalho, facilitar um pouco mais. Me recordo de uma ocasião em que um médium, né? Médium chegou para mim, até uma pessoa de idade, né? Chegou para mim depois do ano novo e ia passar na desobsessão, tá? Eu falei assim, mas por que você vai passar na desobsessão? Não, porque não falaram que passou ali, tá tudo resolvido? Eu falei assim, quem falou isso? Não, pelo que eu estou entendendo, passou ali, está tudo resolvido. Eu falei, não, peraí, o que aconteceu? Não, é porque eu no Natal, Ano Novo, eu fiz de tudo. Eu comi, bebi, e olha, eu fiz de tudo. Mas eu passei ali, está tudo resolvido. Depois vou me posicionar para o trabalho. Eu falei, não faça isso. Não faça o quê? Não passa na corrente? Não, você passa na corrente, mas não se posicione para o trabalho. Você precisa jejuar pelo menos 3 vezes. Ficar no tratamento. Porque que fluido você vai estar disponibilizando, não é? Olha o entendimento, né, Bill, que a gente tem que ter. Com toda certeza. A responsabilidade é muito grande e a gente, como eu falei, dar menos trabalho aos espíritos, né, Renato? Ele já tem Nós já entramos ali naquela casa ali, de forma, todas as casas espíritas, onde há trabalhadores encarnados, né, dessa forma, né, tão, com a nossa mente tão, sobretudo nesse momento, né, que a gente atravessou, pandemias, afastamentos, que a gente viveu por muito tempo, ainda vive ainda, enfim, como a gente chega na casa espírita, né, como a gente chega, com que pensamento, contas não pagas, é o comércio que vai mal, o seu, aquele que tem, o motorista de aplicativo que não tem passageiro, ou muita concorrência, enfim. A família. Tudo isso faz com que a gente se desconcentre. A espiritualidade vai lá e te coloca minimamente ali, né, para você prestar um serviço e você ser mais ajudado do que ajudar. Então, eu acho que o papel de todos nós médios é facilitar um pouco a vida da espiritualidade, né? Aproveitar a oportunidade de ajudar sem a necessidade deles tirarem o foco do assistente e voltarem o foco para a gente, pois né, Renato? Pois é. Eu já vi várias vezes, aconteceu comigo, de assistente chegar na minha frente e desmaiar. Eu não sei se era uma questão do choque anímico que ele teve ou se a minha vibração... Quando eu estendi a mão sobre o indivíduo, fez o cara desmaiar, a gente não sabe, a gente não pode afirmar. Mas isso me veio à mente naquele momento. Pô, desmaiou por quê? Aí me veio a intuição, né? A espiritualidade colocou, pode ser que aquilo que você estava pensando tenha atrapalhado nisso aí. Então é uma situação que devemos refletir, né, Renato? Claro, com certeza, né? E ficarmos... atentos à questão do orgulho aí nesse sentido, porque não foi você, não fui eu, não é? E sim o nosso compromisso, a nossa entrega e a espiritualidade agindo ali o tempo todo, né? Exatamente. Com certeza. Exato. Vamos retornar aqui então um pouquinho, Bill, onde a gente parou na semana passada. Vamos lá, né? Vamos recomeçar, né? Recomeçar, né? O orgulho frequentemente se desenvolve no médium à medida que aumenta a sua faculdade. Lhe dá importância, né? É procurado e acaba por ser indispensável. Daí, algumas vezes, nele, um tom de presunção e de pretensão, ou ares de suficiência e de desdém, incompatíveis com a influência de um bom espírito. E olha só, tudo que a gente estava conversando, sim, né? Sim. E que o médium tem que tomar muito cuidado.
O trabalho não é de um só, a casa espírita não se resume tão somente nele, não. Ele está sendo um bom instrumento, e quanto mais, melhor para ele mesmo. Ele não pode esquecer que ele tem uma ferramenta de trabalho, ele não tem um privilégio. Sim. Não é assim, né? Bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, através das ondas fraternas dos 1400 AM, que também podem ser acompanhados lá, todos os luzes e todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, através do rádio riodejaneiro.digital. Não é isso, Bill? É isso aí. Mano. Então vamos continuar a nossa leitura aqui, ok? Revista Espírita, né? Que nós estamos estudando. Fevereiro de 1859. No último programa. No último programa de 2022. Isso, exatamente. Vamos lá. Aquele que cai nessa má direção está perdido, porque Deus lhe deu a faculdade para o bem e não para satisfazer a sua vaidade ou dela fazer um degrau de sua ambição. Olha o que a gente acabou de falar. Exatamente. Não é privilégio nenhum, não é? É uma ferramenta, tá? Oportunidade, né? Isso. Esquece que esse poder no qual confia pode lhe ser retirado e que frequentemente não lhe foi dado senão como prova, do mesmo modo que a fortuna para certas pessoas. Vamos mais um aqui? Vamos lá. Se dela abusa os bons espíritos, o abandonam pouco a pouco e ele se torna o joguete dos espíritos levianos que embalam suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se acreditava forte. É importante a gente dar uma paradinha aqui. Por quê? Porque no trabalho mediúnico, não é? Temos lá X médios envolvidos com essa ou com aquela situação, e pode acontecer de que fluidicamente, vamos supor aqui, estamos aqui num trabalho mediúnico, eu, você e Ronaldo, fluidicamente eu não estou sentindo nada porque os espíritos que precisam se manifestar têm afinidade fluídica com você e com o Ronaldo, mas comigo não. Sim. Não é? E eu preciso me manter aposto e conectado, porque eu não estou sendo utilizado para aquele trabalho específico, mas estou sendo utilizado como sustentação. Ponto de equilíbrio. Como ponto de equilíbrio. Então, olha a minha tarefa, não é? De sustentação no trabalho, não é isso, Bill? Não é assim que funciona? Kardec, sempre o livro dos médiuns, né, ele cataloga várias mediunidades. Você pode não ser um médium de incorporação, um médium intuitivo. Então, você está ali vibrando, não está, como a gente coloca sempre, incorporando, né? não no real sentido dessa palavra, porque não existe coabitação, não existe incorporação, existe a influência que o espírito exerce sobre você ali, mas que é chamada de incorporação, né? Enfim. Mas você está ali não para incorporar, mas para servir de sustento, na vibração, está usando o seu ectoplasma. Sim. Por isso também da questão de você ter uma vida regrada nesse sentido, né, Renato? Como é que esse seu ectoplasma vai ser extraído da onde? Como? Se você só... Enfim, tem várias situações, vários vícios. Aí vamos colocar os morais também, porque aqui todos nós temos os nossos vícios morais. Com certeza. Talvez o que nos difere alguma coisa de outras pessoas, ou sei lá, não sei nem se essa expressão certa que eu estou utilizando, que pode parecer muita pretensão, tá? Me perdoem se vocês entenderem, não é o que eu quero falar. Mas nós sabemos que nós temos os nossos vícios, né, morais. Eu, graças a Deus, e o Renato também, nós não temos nenhum vício, a não ser que eu goste de comer uma pizzazinha todo final de semana, aí comer é um prazer para mim, realmente. Normal. Mas fumar, ainda não bebo. Renato também não fuma. Aliás, 14 anos, viu, que eu parei de fumar. Graças a Deus. Estou indo para o 15º. Graças a Deus, que bom, perpetuará isso nessa existência. Então nós já controlamos isso, né? Eu, particularmente, por todo o meu histórico de meu pai, nunca bebi, tenho nojo de bebida, cigarro também não gosto, enfim. Mas tem os meus vícios morais ainda que denotam, né, a minha inferioridade moral ainda. E que vai levar tempo. Vai levar muito
muitos séculos ainda. Só que a diferença nossa, a minha e do Renato, que a gente tem essa consciência, né, Renato? Por exemplo, eu sou orgulhoso, mas eu quero tirar isso de mim. Eu sou vaidoso, quero tirar isso de mim. Renato também é orgulhoso, é vaidoso. A gente até, na nossa vaidade, a gente até pensou em botar peruca, né, Renato? Mas não fica uma coisa legal, peruca. Fica uma coisa meio estranha. Só no Chico que ficava legal as perucas, com né? certeza. Mas a gente ia ficar feio, então deixa quieto. Isso aí não esquenta mais a cabeça. Mas o que eu quero dizer, de forma séria, é que nós sabemos das nossas potencialidades negativas, né, Renato? Então a gente quer soterrar isso e não dar força, né? Então o nosso cuidado maior é no trabalho, é no dia a dia da casa espírita, no dia a dia que eu falo ali, semanalmente que você vai, é um dia a dia, né, seu, que é o dia que você se propõe a trabalhar uma vez na semana, outros mais, outros menos, não importa. Importa é como você vai lidar com aquela situação ali. Então, do cuidado que você tem que ter, né, Renato? De não deixar isso crescer em você. Nosso caso, por exemplo, específico, é bom que a gente sempre fale sobre isso, né? A primeira conversa que nós tivemos quando nós iniciamos lá atrás, né? O primeiro programa a gente falou antes de começar o cuidado que nós tínhamos que ter com a vaidade, com o orgulho, porque nós estamos aqui à frente dessa obra, mas nós não somos a obra, nós não somos a rádio. Se nós sairmos daqui, ou porque eu não quero mais olhar para a cara do Ronaldo, daí o trabalho vai continuar, pô. Sou eu ou o Ronaldo? Tchau, Bill. Tchau, Bill. Ou o Renato, eu não quero o Bill aqui. Tchau, Renato. O que é mais forte é o coletivo e não as individualidades, né, Ronaldo? Então a rádio vai colocar aqui no peso. Bom, o que está acontecendo aí? Bom, o que é? Aí o Bill não está gostando do Ronaldo e nem quer o Renato, ele quer ficar sozinho. Pô, Bill, muito obrigado, tá? Valeu. Pô, cara, mas aí não dá mais. E é assim que nós temos que pensar. Quando nós estivermos crescendo algo nesse sentido dentro da gente, no trabalho mediúnico, principalmente, né, Renato? Lá no nosso posto, por exemplo, que nós temos... Aí não dá para negar, nós temos responsabilidade diferente das pessoas, de outros médios. Somos doutrinadores, temos uma responsabilidade maior, mas não é porque somos bons. Nós temos mais débitos. Então o que é a espiritualidade? A gente avança um degrau, eles colocam mais responsabilidade. Mas é porque a gente é bom? Não. Nós somos comprometidos muito, com certeza, né, Renato? Temos compromisso com aquela casa, com a causa, como temos o nosso compromisso com a rádio. Gostamos, queremos estar aqui, aproveitando a oportunidade de crescimento. E não porque somos seres diferentes da criação, né? O único ser que eu considero diferente da criação, que também não é, ele não se coloca nessa posição, é Jesus. Sim. Né? Sim. Que ele mesmo não se coloca nessa posição. Não. Sempre muito humilde. Sempre muito humilde. Sempre. Não é por aí, Renato? Sempre, né? Tua fé te curou. Ele não dizia que era ele, né? E sempre se reportava ao pai. Não, ele lá, olha. Bom, ele é bom, só o pai o é. Né? Então, bom só o pai. Você falou uma coisa importante, já conhecemos nossas imperfeições, ou pelo menos a maioria delas, mas temos uma consciência disso e já começamos o trabalho de tentar reparar uma a uma, né? Sabemos que vai levar tempo, sabemos que não vamos conseguir num estalar de dedos, não vamos conseguir, né, da noite para o dia, mas nos empenhamos. E você falou uma coisa importante, nós estamos aqui tentando estudar junto com vocês, colocando a nossa cara, colocando a nossa, né, coisa aqui à disposição, erramos, nos equivocamos, procuramos consertar aquilo que nós verificamos, não é? De imediato, nem por isso somos menos importantes. E isso vai de encontro ao que a gente estava falando da questão do trabalho mediúnico, né? Ninguém é menos importante, todo mundo aqui é importante, o Ronaldo é importantíssimo, todo mundo aqui é importante, é parte importante a partir do momento que tem esse compromisso. A partir do momento que veste a túnica. Exatamente. Quando eu visto a túnica, eu passo a ser importante. Então, quando ele fala aqui do médium, do leviano, etc. e tal, essa questão, porque no momento em que a gente falava daquele exemplo, em que fluidicamente, para mim, não seria envolvida uma incorporação, mas para você e para o Ronaldo seria,
não é? Eu não posso ficar aqui inventando coisas, porque senão eu me comprometo. Exatamente. Se eu começar a inventar que está vindo isso, que está vindo aquilo, que eu estou recebendo uma informação, que eu estou espiritando, eu estou agravando a minha situação ao invés de melhorar a minha situação, não é isso, Bill? E com isso você está abrindo campo para obsessão. Ah, vamos fechar esse parágrafozinho aí para a gente finalizar aí? Vamos fechar. Tem um tempinho? Tem um tempinho, né? Então diz assim: foi assim que vimos se aniquilarem e se perderem as faculdades mais preciosas que, sem isso, poderiam se tornar os mais poderosos e os mais úteis auxiliares. Olha só. Isso, né? aí. Olha só. A mediunidade mal conduzida acarreta isso. Ou seja, você teve uma oportunidade de fazer e fazer diferente, fazer melhor. No entanto, com a sua má condução da sua mediunidade, a espiritualidade fala assim. E às vezes até acontece da espiritualidade até chamar você antes para o desencarne, né? Você está conduzindo tão mal a tua vida que se você ficar por mais 30, 40 anos, vai dar ruim de vez mesmo, vai comprometer tantas outras vidas, porque eles já avisam lá na frente, né? Então eles retiram a sua mediunidade e falam, ó, menos. Isso. Fica na sua, vamos estar te ajudando. Aí começa, como você falou, começa a fazer a questão do animismo, você começa a inventar, e quando você começa a inventar, você abre campo para obsessão. Aí não é assim, né? Não é assim. Ladeira abaixo. Aquele momento era o teu momento de realizar um bom trabalho como sustentador. Exatamente. Ligado à prece, sustentando o trabalho que estava sendo feito ali. Era mais um com seus colaboradores espirituais a sustentar. E o que acontece? Eu começo a inventar, me comprometo, e quem se afasta de mim são os benfeitores espirituais que ficam só olhando, dizer, Renato, para, né? Até quando você vai ficar com isso aí? Né? E quando você fecha a porta para os espíritos da luz, quem vem, né? Justamente aqueles que não interessa, né? Exatamente. E que a gente tem que trabalhar muito para nos apartarmos deles, não é isso, Bill? Exatamente. Bill, terminamos fevereiro de 1859, quase que eu falo 2022. Eu pensei que você fosse falar nisso. Quer dizer, não, mas é o contrário, justamente. Terminamos fevereiro de 2022. Não terminamos fevereiro de 1859. Né? É justamente o contrário. No próximo programa, o primeiro programa de março, continuaremos em fevereiro de 1859. O pessoal deve rir a beça com a gente aqui, trocando os meses, trocando os anos. Tudo louco, pessoal. Mas meus é o Ronaldo irmãos, que deixa a gente assim. É o Ronaldo, ele, o Pablo, né? Então, com certeza. Mas olha só, é assim mesmo, bem descontraído, acontece, é muita informação para duas cabeças tão somente, né? Aqui, ok? Isso aí, pessoal. Bom, tá terminando então Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro. Bill, muito obrigado pela parceria, meu careca favorito. Agora é minha vez de falar isso. Roubei de mim, roubei de você. É isso aí, pessoal. Um beijo no coração de todos. Ronaldo, beijo no coração, muita paz para todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.